tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer hora é hora de adquirir conhecimento. Vamos para a correção? Bora lá, galera. Olha só. No capítulo 10, página 18, trabalho infantil é o tema. Então vamos lá. Vou começar a ler o texto e vou fazer com vocês o passo a passo, certo? Vamos lá. Título, trabalho infantil. São só 8 questões, é rapidinho, tá? Apesar da proibição constitucional do trabalho de crianças e de adolescentes menores de 16 anos, estima-se que cerca de 3,8 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 16 anos trabalhem no Brasil. Isso prejudica seu desenvolvimento físico, emocional e intelectual. 2 de cada 10 crianças trabalhadoras não frequentam a escola e, como consequência, a taxa de analfabetismo entre essas crianças atinge 20,1%, contra 7,6% no caso das crianças que não trabalham. Na faixa etária de 15 a 17 anos, também se notam os efeitos danosos do trabalho sobre a escolarização. Dentre os adolescentes que trabalham, somente 25,5% conseguiram concluir os 8 anos de escolaridade básica. Enquanto, entre os adolescentes que não trabalham, esse percentual é significativamente maior, 44,2%. Para reduzir o trabalho infantil, é preciso ter uma abordagem integrada que identifique as crianças que trabalham, sensibilize a sociedade sobre os danos morais, físicos e intelectuais do trabalho infantil. Adapte as escolas para receber essas crianças. Ofereça atividades culturais, esportivas, educativas e de lazer às crianças e compense a redução da renda familiar. Esse é um texto que está disponível no www.unicef.org. Primeira questão adaptada da UFRJ. Dentre as alternativas a seguir, marque a opção que apresenta a ideia central do texto. Aí ele coloca: os estudos prejudicam o trabalho infantil? Os estudos é o contrário, certo? É o trabalho infantil que está prejudicando os estudos. Então, não pode ser letra A. Na letra B, aqueles que mais frequentam a escola são os que trabalham? Claro que não, são os que menos frequentam. O trabalho infantil deve ser combatido, já que ele é bastante prejudicial. Pode ser que seja essa a resposta. Até agora, melhor, né? As outras duas eu já descartei. Letra D. O trabalho infantil só deve ser executado por maiores de 15 anos de idade. Ninguém falou nada disso no texto, então letra D descartada. Letra E. O trabalho infantil deve ser mantido, pois assim as famílias podem incrementar sua renda, ou seja, claro que não. A resposta então é letra C. Certo, galera? Letra C. O trabalho infantil deve ser combatido, já que ele é bastante prejudicial. Claro que ele é prejudicial. Aqui foi colocado, atrapalha o físico, o psicológico, o emocional de todos eles, correto? Claro que essa resposta não pode ser diferente, né? Todas as outras estão fora. Não fala aqui da renda, não fala de incrementar nada, só está falando do trabalho infantil, que não é correto. Nós já fizemos até debate em sala sobre evasão escolar, sobre o trabalho infantil. Nós fizemos alguns debates que estavam voltados, por acaso, a esse tema em sala de aula. Questão 2. Dentre as alternativas, assinale aquela que substitui sem alteração de sentido a expressão apesar da. Olha só, essa expressão ela está logo na primeira linha, no início. Apesar da proibição constitucional do trabalho de crianças e de adolescentes menores de 16 anos, estima-se que cerca de 3,8 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 16 anos trabalham no Brasil.
Vamos lá. Aqui tem a seguinte opção, letra A, sem A. Claro que não pode ser sem a Constituição do Trabalho. Óbvio que está errado. Aqui essa ideia que eu estou vendo aqui, apesar de, mesmo com, né? Mesmo com a proibição da Constituição, tudo acontece. Mesmo existindo, foi o que eu entendi na interpretação, né? Mesmo que ela exista, ainda acontece. Por isso entrou com apesar. Então, sem A não pode ser. Letra A, descartada. Letra B, com A, claro que não, jamais, né? Com a Constituição. Letra B, descartada. Letra C, por causa da, não foi por causa da Constituição, ela não é a causa disso, ok? Então, C, A, B, C, descartada. Letra D, em virtude da, mesmo, não pode, claro que não, não é em virtude da Constituição, gente. Não tem lógica, é o sentido apesar. Na letra C, olha, mesmo com a, é ela mesmo, mesmo com a Constituição, tudo que está acontecendo, acontece, mesmo tendo acontecendo, nós temos o problema, tem a Constituição, deveria não acontecer, mas mesmo existindo, acontece. Então, resposta letra E, 2E. Número 3. Não dá para ficar fechado, eu tenho que ler o texto. Estima-se que cerca de 3,8 milhões, o termo destacado indica, o termo destacado está na linha 2, no início da linha 2. Coloca assim, uma ideia precisa? Estima-se, claro que não. Estima-se que cerca de 3,8 quando você coloca estima-se, é aproximadamente, sinônimo de aproximadamente, que eu até coloco para colocar em redações, né? Eu me lembro que era 3.750. Você tem a certeza? Então aproxima. Aproximadamente 3,8. Então, você não tem um número preciso, correto? Você tem uma estimativa, é diferente. Então, letra A não pode ser porque a letra A é a ideia precisa. A letra B, número desejado? Claro que não. Não nesse sentido, jamais. Na letra C, o número imaginário? De forma nenhuma. Se aqui está trabalhando com fatos, não pode ser número imaginário. Letra D, quantidade reduzida? Claro que não. Tem até bastante pessoas. E aqui em nenhum momento disse que era máximo ou mínimo reduzido. Correto? Na letra E, é ela. Um cálculo aproximado. O que foi que eu falei? Aí, galera, nova palavra para vocês colocarem em redação. Estima-se. Ó, o verbo estimar cabe na parte do aproximar. Boa, né? Então, 3, letra E. 4. Tá vendo como é bom fazer leitura? Quando você faz a leitura e realiza os exercícios, você amplia o seu léxico. Quando você amplia o seu léxico, caramba, você faz a festa, porque você brinca com as palavras. Veja, na sala eu utilizo a palavra aproximadamente. Agora, vocês podem utilizar o verbo estimar. Ó, que maravilha! E na terceira pessoa, estima-se. É uma boa. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Questão 4. Entre as consequências, tá, do trabalho infantil está. Letra A, o maior desenvolvimento físico? Claro que não. Toda hora fala ali o contrário, atrapalha o desenvolvimento físico, o intelectual, e tem mais um aqui que ele coloca, deixa me ver, o emocional, certo? Então, letra A, maior desenvolvimento físico, fora. Letra A, descartada. Letra B, o maior desenvolvimento emocional, fora, acabei de ler, né? E tá, essa fala que estou narrando agora está na linha 3, tá? Letra C, o aumento da frequência às aulas, a consequência, se a criança está trabalhando, como aqui é colocado, como é que ela está presente na sala? É claro que não. Estou de acordo com o texto, tá? Letra D, o aumento da taxa de analfabetismo, que são os índices, né? Pode ser que seja essa, por enquanto é a que mais está próxima da resposta. Letra E, o aumento do desenvolvimento intelectual. Claro que não. Então, letra D, só pode ser letra D, o aumento da taxa de analfabetismo.
Agora, número 5. A redução da renda familiar mencionada ao final do texto é causada, ao final do texto, tá, pela desvalorização da moeda. O texto não fala da desvalorização da moeda. Descartada. Letra B. Pelo desemprego crescente no país. Só está falando do trabalho infantil. As porcentagens aqui apresentadas estão voltadas às crianças que trabalham. E até colocam aqui o diferencial com relação às idades também. 15 a 17, de 5 a 16. Então, veja, essa está descartada também, né? Pelo crescimento excessivo da família, que não diz que as famílias estão em crescimento. Ainda mais em excesso. Não, ninguém colocou isso aqui. Letra D. Pelo aumento irrisório do salário mínimo, em nenhum momento foi citado salário mínimo, esse aumento aqui. Letra D descartada. Então, possivelmente deverá ser a letra E. Pelo fato de as crianças terem deixado de trabalhar, com certeza que é colocado. E ainda diz que deveriam, aqui ele apresenta no final, no último parágrafo, né? Na terceira linha, coloca, até foi onde foi a parte que eu pausei aqui na leitura do trabalho infantil, eu fiz uma pausa, né? Adapte as escolas, ainda diz para isso, né? Que adapte as escolas para receber essas crianças, ofereça atividades culturais, esportivas, educativas e de lazer às crianças e compense a redução da renda familiar. Então, letra 5E. Só pode ser a letra E. Questão 6. Na frase, apesar da proibição constitucional do trabalho de crianças e de adolescentes menores de 16 anos, a expressão proibição constitucional designa algo que é estabelecido pela Constituição do país? Sim. Está logo no início, apesar da proibição constitucional do trabalho de crianças e de adolescentes. Sim. A princípio, letra A, certo, gente? Vamos ver as outras antes de marcar no quadro. Princípio, letra A. B. 6B. A Constituição Física das Crianças impede? Não falou nada disso. Ao contrário, falou aqui sobre problemas causados ao físico, emocional e intelectual dessas crianças, certo? E adolescentes. Então, letra B é descartada. C. Não pode ser praticado sob pena de prisão. Não colocaram nada sobre pena de prisão aqui. Nem falaram em prisão. Descartado. D de dado. Já está estabelecido no país há muito tempo. Não foi citado o tempo aqui. Quanto tempo? Descartada também. Letra E. É proibido pela Organização das Nações Unidas. Nem foi citada no texto. Então, a resposta certa é letra A. É estabelecido pela Constituição do país, certo? Questão 7. Está acabando. Na faixa etária de 15 a 17 anos, também se notam os efeitos danosos do trabalho sobre a escolarização. Do trecho pode depreender que, letra A, na faixa etária de 15 a 17 anos, só alguns trabalham legalmente. Ninguém está colocando se é legal ou ilegal. Ponto. Esse legalmente quebrou já a sua resposta. Letra B. Tá fora. A escolarização traz efeitos danosos sobre o trabalho. Sim, traz, mas preste atenção. Está na linha 6 e na linha 7 aqui. Linha 6 e 7 que não trabalha. Na faixa etária de 15 a 17 também se notam os efeitos danosos do trabalho sobre a escolarização. Do trabalho sobre a escolarização. Traz efeitos danosos. Inversos. A resposta certa seria o contrário. Não seria a escolarização traz efeitos, né? Mas sim o trabalho traz efeitos. Então, letra B, descartado. Viu o jogo de palavras? Aí você está na pressa, não presta atenção e acaba marcando. Só trocaram. Se fosse primeiro trabalho e depois escolarização, caberia a resposta. Como não assim está, não é resposta. Letra C. O trabalho é responsável pela má escolarização? Sim. Todos eles, tanto que tem um índice que está aumentando sempre, que é
do analfabetismo, que por acaso foi uma questão que nós fizemos há pouco, questão 4, né? Colocou o aumento da taxa de analfabetismo. Pode ser que seja essa a resposta. É a mais certa até agora. As outras todas erradas, né? Letra D. Somente nessa faixa etária prejuízo de escolarização. Claro que não, em todas as faixas etárias aqui colocadas. Quando não coloca o número inicial, coloca entre. Então, entre 5 e 12. Aqui colocado, entre 15 e 17. Então, tem o 15, o 16 e o 17. Então, essa resposta é errada. Outro, letra E. O autor do texto mostra a necessidade do trabalho infantil para o progresso. Claro que não, ele está preocupado com as crianças na escola. Então, a resposta certa só poderá ser a letra C. C de casa. 8. Jeito de criança, trabalho de adulto. Mesmo sem a presença de um operador argumentativo, a frase apresenta. Veja bem, operador argumentativo o que é? São as palavras que vão fazer certas ligações para que tenha noção, interpretação daquilo que está aqui nesse trecho, certo? Nesse fragmento. Vamos ver. Jeito de criança, vírgula, trabalho de adulto. Eu tenho jeito de criança. Vamos lá, não vou falar o que eu tenho. Vamos lá. Letra A. 2 ideias que somam. Jeito de criança, trabalho de adulto. Se é criança e adulto, eu tenho oposição. Letra A, não pode ser. A tá fora. Letra B. 2 ideias que se contrapõem. Tem oposição. Tanto que eu já falei, oposição, criança, adulto. Será que é a letra D? Por enquanto, letra B. Letra C. Uma ideia que se compara a outra. Não tem nada sendo comparado. Tem 2 afirmações separadas pela vírgula. Letra C não pode ser. Letra D. 2 ideias que explicam uma outra. Explicando? Como? Não tem explicação. Claro que não é a letra D. Vamos à letra E. Uma ideia que serve de pressuposto a outra. Então, o que é subtendido? O que está implícito? Pressuposto é algo que está implícito, algo que pode estar subtendido. Eu vou até fazer uma aula para vocês sobre pressuposto, sobre implícitos. Então, com certeza não tem nada implícito aqui, só está dizendo jeito de criança, trabalho de moleque, nada a ver, né? Então, a resposta que eu disse antes, qual era? Era da oposição, não foi isso? Que foi que letra? Nem me lembro. Letra B. 2 ideias que se contrapõem. Então, é B de bola. Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Fizemos a correção do capítulo 10. Assistam lá as aulas. Deixa de assistir, não. O saber é algo que ninguém nos tira. Preste atenção. Eu sempre coloco assim, é até uma forma, um tanto assim, às vezes para alguns acham até uma frase, uma fala muito forte, vamos dizer assim. Por quê? Se um dia, espero que isso nunca aconteça, mas se um dia eu for assaltada e levarem meus objetos, levarem tudo, meu conhecimento ninguém leva. E o conhecimento ninguém tira. Uma vez conquistado, você só deve ampliar esse conhecimento. Não vamos parar de estudar não, viu, galera? Não podemos. Vamos que vamos. Vamos ficar na frente, aproveitar todas as aulas, 2º ano, 3º ano. Eu quero vocês assistindo todas as aulas. Quem é do 3º, assiste do 2º. Quem é do 3º, assiste do 1º. Quem é 2º, assiste 1º e 2º. E pode assistir o 3º também. 2º e 3º ano vocês podem assistir, podem e devem assistir as aulas do 1º, a do 2º e a do 3º. Matéria do 2º e do 3º são muito parecidas, porque o 3º ano é uma revisão bem forte. Se estivesse na sala, nossa, eu poderia trabalhar muito mais o 3º. Como não estou, veja bem, eu coloco até mesmo a aula do 2º para o 3º, porque se olhar a apostila, as matérias elas batem. Algumas vezes elas ficam diferentes,
entendeu? Mas veja, tem muitas aulas que estão lançadas na turma do primeiro ano que vocês devem pensar, eu não preciso olhar não, precisa sim. Olha só, tem aulas de pontuação, todo mundo tem dificuldade na pontuação. É uma aula extremamente necessária para a sua redação, ela não pode deixar de ser assistida. Tem aulas sobre textos narrativos, mas acontece que eu vou fazer um texto dissertativo argumentativo. Com certeza, só tem o seguinte, você vai fazer a interpretação de textos narrativos. E quanto mais você ouvir e assistir, o que vai acontecer? Você estará ouvindo, consequentemente, você terá maior facilidade para fazer a interpretação de todo e qualquer texto, seja da sala, da apostila do segundo, seja da apostila do terceiro, seja da prova do Enem também. Então, por favor, segundo e terceiro ano, é assistindo a matéria toda, primeiro, segundo e terceiro. Entendido? Vamos que vamos, não podemos parar. Estou fazendo o possível e impossível para vocês terem todas as aulas como eu gosto de fazer na sala, só falta muito da minha interatividade, não tem como eu conversar com vocês, certo? Até mesmo se eu fizer uma aula ao vivo, eu não estou olhando para vocês, não tem como fazer aquele debate que eu sinto falta na sala de aula, que um fala, o outro se posiciona de forma contrária e de repente cria-se aquela ideia de é mesmo que ele falou faz sentido, poderia ser assim, sim. Então, eu sinto muito falta desse tipo de aula, dessa interação. Esse monólogo aqui, vocês sabem que não é o que eu gosto do falar. Mas, turma do segundo e do terceiro, 2000, 3000, eu quero vocês assistindo a matéria do primeiro, do segundo e terceiro. Terceiro, vocês vão fazer o Enem. Tem que estar preparados. Aproveitem. Vocês têm hoje a chance de estar dentro da sala do primeiro, do segundo ano e da sua sala mesmo, porque a matéria do primeiro é revisão na sala do terceiro. Segundo ano, você tem a chance de estar em todas as salas também ao mesmo tempo e serem os melhores, turma. A turma ser a melhor também no ano seguinte. Então, vamos com vontade que a gente não pode parar. Tô com saudade de vocês, galera. Até a próxima.